Hello, babies encantados do reino, tudo bom com vocês? Eu espero realmente que sim, pois comigo está tudo ótimo. Bom, babies, no conteúdo do vídeo de hoje, eu vou estar aqui gravando um vídeo pra vocês, que é como baixar músicas para os seus vídeos do YouTube sem nenhum aplicativo. Mas antes de começar esse vídeo, se você já gostou desse tipo de conteúdo, vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Pessoal, eu quero falar pra vocês darem uma passadinha no meu último vídeo aqui do canal, que é como ter o PixArt Pro sem pagar nada. Esse vídeo tá exclusivo, vocês floparam bastante, então me ajudem, tá bom? Então vamos tentar bater a metinha de 30 visualizações, tá? Vamos tentar bater a metinha igual este vídeo aqui, tá bom? Então é isso. E pessoal, eu mudei a capa desse vídeo porque essa capa deste vídeo tá roxo e esse aqui também tá. Então não combinou, saiu bem desorganizado. E eu já troquei a capa, só que o YouTube não tá atualizando. Só no YouTube que está mostrando. O YouTube Studio, na verdade. Olha aqui, pessoal. Tá mostrando aqui pra vocês. Pra vocês falarem que não, que é verdade. Olha aqui, pessoal. Eu já mudei a capa. E saiu horrível novamente porque aqui tá vermelho e aqui também tá vermelho. Então tô sendo uma burra, mas tá bom. Então mudei aqui, ó, como tirar o armazenamento cheio do seu celular. E aqui também, ó, pessoal. É o mesmo vídeo, tá? Como tirar o armazenamento cheio do seu celular, só que o YouTube não quer atualizar. Mas pessoal, é isso. Chega de conversa e bora lá pra esse vídeo. Bom, pessoal, primeiramente vocês vão estar indo aqui. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Assim, pronto. Vocês vão estar indo aqui no seu Chrome ou no seu Google, tá bom? Vou estar indo aqui no Google, que é bem mais fácil de se utilizar. Depois vocês vêm na barrinha de pesquisa e vão estar pesquisando. Bom, pessoal, vocês vão estar pesquisando assim, ó. Download MP3, tá bom? Desse jeitinho aqui. Download MP3. E ele vai estar aparecendo esse primeiro link, tá bom? E já avisando que o link dele vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então vocês vão estar apertando no link. E vocês vão estar esperando a carregar. E aí ele vai estar abrindo essa página. O que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar indo aqui, pessoal, no YouTube, tá bom? E aí vocês vão estar pesquisando a música que vocês querem, tá bom? Então eu vou estar pesquisando aqui. Peguei aqui uma música qualquer, tá bom, pessoal? E o que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar indo em compartilhar e vão em copiar link, tá bom? Depois a gente vai estar voltando lá pro Google, tá bom? E a gente vai estar pesquisando a mesma coisa, download, MP3, vai no primeiro link. Tá esperando a carregar. E o que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar apertando nesse nome aqui, tá bom? E aí vocês vão estar segurando e vão em colar, tá bom? Pronto, agora a gente vai estar indo em buscar, tá bom? E aí vocês vão estar esperando a carregar, não apertem nada, tá bom? Só espera carregar. Tá, agora ele vai estar carregando e vocês vão estar apertando o nome buscar novamente, tá bom? E aí ele vai estar procurando a música e aqui ele vai estar dando algumas opções de mega para vocês estarem abaixando. Vou estar escolhendo isso aqui e depois vocês vêm no nome em baixar. Ah, pessoal, e vocês podem estar utilizando o vídeo ou a música, tá bom? Então vocês vão estar indo no nome baixar e vocês vão estar indo aqui, ó, tá bom? Nesse nome aqui. E ele vai estar fazendo um download aqui, tá bom? E a sua música já vai estar salva no seu álbum de músicas. Mas pessoal, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E beijo e bye bye.